Agosto chegou e com ele vem também aquela pergunta que muita gente se faz. E as metas que eu coloquei lá no início do ano? Será que você aí que é empreendedor ou sonha tirar um projeto do papel, essa conversa já chegou para você, esse pensamento que a segunda metade do ano pode ser o momento ideal para fazer ajustes, dar novos passos? Mas como transformar tudo isso, essas ideias em ação? O que pode nos atrapalhar nesse caminho, nessa jornada de crescimento que todos nós buscamos? Quem nos ajuda a entender melhor esse cenário é a Vanessa Tobias, empreendedora, consultora, que está aqui com a gente. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, muito bom te ver. Bom, bem-vinda. Boa tarde a todos também, obrigada. Dessa vez no estúdio, né? A última vez que nós conversamos foi no nosso programa especial de Réveillon. E aí a gente falava muito desse início de ano, desse planejamento, desse foco. Quando eu vi, é agosto. E agora, o que a gente faz? É momento de colocar o pé no acelerador, de recalcular a rota, o ano está quase terminando. Não, totalmente quase terminando. E realmente, a gente 31 de dezembro estava junto, né? Primeira coisa que me veio na cabeça foi tu teres falado assim, será que é o momento ideal? Aí eu parei nisso. Porque a gente sempre acredita que tem algo que é o ideal. Então, é a segunda-feira, é quando vira o mês, é quando vira o ano. Eu lembro que eu tive um namorado e ele disse assim, tu trabalha nos finais de semana, eu aprendi contigo que segunda e terça tem que ter a mesma força de sábado e domingo. E aquilo me trouxe uma perspectiva que é, eu preciso decidir não dar tanta importância assim às segundas e às viradas, para que eu possa começar a qualquer momento a fazer o que dá para fazer. A segunda coisa que me veio, tem um livro que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. É um livro desse tamanho, mas é bom. Porque tem coisa que fala assim, pelo amor de Deus. Repete pra gente. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Isso, do Covey. Ele é um mestrão, né, já é falecido, mas assim, considero o cientista da área do autoconhecimento mais famoso do mundo. E ele argumenta que a gente precisa ter prioridades. Eu, lendo o livro, comecei a discutir com o Covey, né? Porque a gente acredita que há uma escala de prioridades quando a gente precisa atingir as nossas metas. E eu percebi na prática que não. Que na realidade a chave da transformação é tornar tudo uma prioridade. Nossa, isso agora deu aquela imagem assim explodindo, sabe? Como tem nos memes da internet. Porque a gente fala muito disso, de prioridade. E agora priorizar tudo. Mas o que em várias áreas você diz? Profissional, emocional, pessoal? Isso, assim. Eu tenho um irmão que é falecido, tu sabes. E o Júnior, ele dizia que o micro se reproduz no macro. Se eu penduro mal a roupa no varal, eu vou fazer tudo mal feito. Então, eu preciso dar valor a tudo que vai treinar em mim a capacidade de fazer alguma coisa. Então, ao acordar de manhã, eu tenho uma louça para lavar, eu tenho que estender uma toalha, eu tenho que fazer uma ligação, responder um e-mail. A gente tende a acreditar que o sucesso vai vir de uma grande virada ou de uma baita ação. Quando, na realidade, priorizar, dar atenção para todos os tijolinhos é que vai construir realmente a nossa meta. Isso é disciplina, né, Vanessa? Disciplina, constância e humildade, porque eu preciso partir da minha realidade possível. Às vezes a gente não vai ter energia para fazer uma grande coisa, mas vai conseguir lavar aquela louça. Então eu preciso ter humildade para reconhecer e ser grato à coisa que eu dou conta naquele dia, para ir conquistando autoestima e autoconfiança para sonhar novamente. Então, por que eu não atingi minhas metas? Uma das coisas possíveis é que a gente não parte da realidade, parte do ideal, e o ideal é enorme, é longe, entendeu? Então, prioriza tudo o que está ao teu alcance. E como diz um dos Instagramers que eu gosto, faz do jeito que dá. Faz do jeito que faz dá. Do jeito que dá. Segue o baile. Exatamente. Vanessa, isso que você traz pra gente, né, da questão de priorizar e de fazer bem feito tudo, de tentar essa excelência, essa disciplina, essa constância em tudo, me faz lembrar de cases, de repente pessoas, empresas que a gente vê que estoura e que estão se destacando, mas que sempre nos depoimentos, nas entrevistas, as pessoas falam, não comecei agora, né? Não tem até na internet a gente diz, né, que não começou à toa, né? Não estou aqui há meses, né? São anos construindo, então são anos se dedicando, mas de repente essa virada de chave ela aparece, ela fica mais visível para as pessoas, para o mercado, para a comunidade, né? Uma forma da gente ter um diagnóstico rápido sobre se eu estou ou não estou no ritmo certo é lembrar da última grande coisa que a gente realizou. Tenta lembrar de alguma coisa que tu fala assim, não sei se é a última, mas alguma coisa grande que tu fez, que tu considera grande. Muito possivelmente, lá levou tempo, desenvolveu novas habilidades, teve período de dúvida, de dificuldades, desenvolveu o teu caráter.
E o tempo foi inevitável, porque grandes coisas, de fato, levam tempo. Então, é muito preciso ter essa parcimônia, ter essa maturidade, porque não é só a paciência. Não sei se é porque eu estou já na segunda fase da vida, que depois dos 40 a gente começa a... Não é ter menos pressa, mas é ter mais noção. Eu tenho noção agora, um pouco melhor, de que leva tempo. Então, a gente precisa ter essa tranquilidade, inclusive, para lidar com os períodos de seca das nossas ações, das nossas atividades, sabe? Certamente. A gente conversava também, para até chegar nessa pauta, sobre a clareza na definição dos nossos objetivos. Sempre que a gente procura uma mentoria, procura alguém para nos aconselhar, uma das primeiras coisas que fala, como você se vê daqui em 5 anos, 10 anos, quais são os teus objetivos? E é tão difícil verbalizar ou escrever isso, né? Mas ter essa clareza nos ajuda na produtividade, no aumento dos resultados, nessa projeção? Sabes que eu acredito que uma das dores que nós todos temos, quem procura por desenvolvimento de liderança, da sua própria liderança, enfim, é encontrar um espaço onde eu possa ser quem eu sou, para então descobrir o que eu quero. Porque é como se fosse uma avalanche passando por cima de mim, dizendo o que é mais adequado. Não faz muito, eu tenho um curso que ele é todo... A nossa marca é uma onça, e a onça desse curso é uma onça chupante-chiclete, ela é bem reverente, bem amarelona, e não é tão clássica como eventualmente os outros produtos são. E aí a pessoa disse assim, uma pessoa me deu um feedback, tu não acha que de repente, para fazer esse curso para as empresas, não tinha que ser algo assim mais tradicional? Só que eu passei muito tempo desenvolvendo a coragem para ter um produto que fosse mais irreverente. Primeiro se encaixando, né, nas caixinhas, né? Quando a gente tentar ser diferente do que a gente é, não vai ter fluxo. Então, é muito importante a gente procurar por um ambiente que me aceite como eu sou. E fortaleça a virtude que aparece na minha natureza. Aí, a gente começa a falar de enfrentar as nossas pendências, de fazer bem feito o pequeno e aí responder um pouquinho melhor e com toda a ingenuidade necessária, qual é o sonho que a gente vai desdobrar junto. Certamente. A gente conversa aqui, Vanessa, para muitos empreendedores, microempreendedores, pessoas que me abordam na rua, que tem facção. Inclusive, a gente tem muita facção aqui na nossa região. Estava esses dias indo para uma pauta em Gaspar, passei por uma rua que tinham várias mulheres trabalhando na varanda de casa com a sua máquina, né? Ali em Gaspar, passei por algumas. Sim. Então, tem muito empreendedor e microempreendedor que nos assiste. A gente está em agosto, está quase aí o Natal, meu Deus, falando, né? Fato. O Natal. Se não está dando certo, tem uma dica, assim, vale recalcular, pegar aquela lista de objetivos e ir um a um, de repente, riscar um, jogar para o ano que vem, tudo bem fazer, remanejar isso, dá um alívio, eu acho que alguém dizer de que a gente pode, né? Isso daqui não deu certo esse ano, eu vou jogar essa meta para o ano que vem. Sem dúvida. Eu sinto que quanto mais introspecção e silêncio a gente conseguir fazer nessa fase, melhor. Isso porque, de alguma forma, se a gente avaliar a maneira como a gente já conseguiu as outras coisas, significa que a gente tenha a receita íntima para fazer isso novamente. Só que ao compartilhar, a gente dá a oportunidade da tal avalanche e a gente começa a desperdiçar energia. Sugestão mais importante é introspecção e silêncio total e máximo para focar a energia que a gente tiver ainda para agir. Porque a gente se conhece, então a gente provavelmente sabe o que fazer. Não significa não pedir opinião, mas vá aos mestres, vá aos lugares onde as pessoas deixam que a gente tenha espaço para ser quem a gente é. Você hoje faz muitas mentorias, consultorias, com um público muito variado. Quais são as perguntas que mais chegam? Porque são também públicos diferentes, de áreas diferentes. Esses tempos tem sido muito forte eu ter a percepção sobre o que eu chamei de calibragem do reconhecimento. Me parece que, por alguma razão, a gente precisa o tempo todo reforçar que a nossa ação está correta. Então, eu faço alguma coisa e falo, o que tu achou? Tá legal? Ou eu posto e vejo se aquilo ali tem repercussão ou não. E eu percebi que é muito importante para a gente avançar e crescer, e aí aparece muito essa dor, muito mesmo, é calibrar a nossa necessidade de reconhecimento. Essa calibragem significa que eu preciso lidar com o fato de que provavelmente o mundo não vai me reforçar tanto quanto minha mãe e meu pai, que me acham o máximo. Torcendo, né? Exato. Para que eu possa agir e lidar com os fracassos da caminhada normal de qualquer empreendimento que se faça. Então, a avalanche, assim, passando por cima da minha identidade, primeira coisa que aparece. Então, por que a gente continua sempre atendendo? Porque tá tudo bem ser quem a gente é e vamos descobrir isso com maturidade, com a responsabilidade necessária. E depois esse segundo ponto da calibragem. É muito difícil atingir sucesso
se eu continuar dependendo do quanto o outro reforça em mim que eu dou certo ou que não tá tão like, bom assim. Né? O likezão, like, né? A gente fica esperando o like, o reconhecimento às vezes de um público que a gente não conhece muitas vezes, porque é o público ali da internet, mas não é sobre isso, é sobre a gente entender essa caminhada, né? E a gente vê tanto conteúdo legal hoje na internet que não tem o número de likes que gostaria ou que sonharia, mas que tá tudo bem. Se você acreditar, então que tá na rota certa. Na rota certa, nunca abrir mão dos teus princípios. Não é fácil, até na matéria anterior apareceu ali que o dinheiro sobrepõe a necessidade de saúde mental. É como se a gente entendesse que é uma solução rápida para os problemas que são antigos e constantes em nós. Então, os enfrentamentos eles vão ter que ser feitos. Quando a gente decidir por fazer os enfrentamentos, haverá confissões, a gente vai amadurecer, vai ficar mais quieto, vai conseguir ver mais verdade e vai ter mais preguiça para fazer o que não é autêntico, o que seria maravilhoso. E aí, o like que vem é da pessoa que realmente te conhece. Daquele amigo que tu não encontra, mas que lembra quem tu és essencialmente. E aí passa a ter um valor, não na quantidade, e talvez que bom que seja e que multiplique e prolifere, mas na qualidade daquela relação. Vanessa, adorei nosso papo para dar um alívio no coração de quem por acaso está com as metas ali perdidas, mas também dar um redirecionamento e um encorajamento para que continue sendo quem é, né, que um dia vai colher esses resultados. Muito obrigada. Vanessa, obrigada pela Obrigada e me chame sempre.